E aí, pessoal, vamos agora para a nossa revisão, ok? Então vamos trabalhar aí os assuntos, começando com bases de numeração. Um exercíciozinho aqui bem simples para a gente relembrar. Considere o número A na base B igual a 34 com A diferente de 1. Pode-se afirmar que A é ímpar, B é primo, A é primo, A e B são primos entre si, ou A é múltiplo de B. Aqui a gente tem que passar para a base 10, porque o número 34 está na base 10 e o número A está na base B. Então a gente tem que passar o A da base B para a base 10. Podemos fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira é pegando o A da esquerda, multiplicando pelo B e depois somando com A de novo. Então esse número na base 10 é A vezes B mais A. A segunda maneira é trabalhando com potências, ok? Então a gente vai fazer esse b elevado a zero, tá? Então, a vezes b elevado a zero, mais a vezes b elevado a 1. De ambas as maneiras, você vai chegar aqui nesse resultado, a vezes b mais a igual a 34. A gente coloca agora o a em evidência, então fica a que multiplica b mais 1, igual a 34. E aí, quais são as possibilidades para a e para b? Bom, o produto tem que ser 34, então a gente tem duas opções. 1 vezes 34 ou 2 vezes 17. Só que o A é diferente de 1. Então a nossa única possibilidade é A igual a 2 e B mais 1 igual a 17, o que nos dá B igual a 16. Então A é ímpar? Não. A é primo? B é primo, quer dizer? Também não. A é primo? Sim. A e B são primos entre si? Não. 2 e 16, o MDC deles é 2. Para ser primos entre si, o MDC teria que ser 1. E, finalmente, A é múltiplo de B. Isso aqui é pegadinha, hein? Cuidado. Na verdade, A é divisor de B. Ou B é múltiplo de A, ok? Não é A que é múltiplo de B, é B que é múltiplo de A. O maior múltiplo do menor. Então ficamos com a letra C, bem tranquila. A segunda questão vai abordar a divisibilidade. Sejam x e y números inteiros e positivos, divisíveis respectivamente por 4 e por 6. Então x mais y é sempre divisível por quem? Bom, aqui basta a gente escrever que x é igual a um 4a, onde esse a também é um número inteiro, e y é igual a 6b, onde esse b também é inteiro. Quando a gente soma x com y, a gente está somando 4a com 6b. Esse número é necessariamente múltiplo de quem? É necessariamente divisível por quem? Aqui a gente pode colocar o 2 em evidência, e aí fica 2 vezes 2a mais 3b. Eu não sei quem é o 2a mais 3b, mas eu sei que esse número todo necessariamente é divisível por 2, ok? Posso afirmar que ele é divisível por 4? Não, porque, por exemplo, se b é igual a 1, então o seu número aqui vai ficar 2a mais 3. Vai ser um número par, que é o 2, vezes um número ímpar. E aí ele não é divisível por 4, beleza? E repare que se ele não é divisível por 4, ele também não é divisível nem por 8, nem por 12, nem por 24, porque todos eles são múltiplos do nosso número 4. Posso garantir que ele é divisível por 2? Posso, por causa desse 2 aqui de fora. Posso garantir que ele é divisível por 4? Não, beleza? Então, um macetezinho aqui para vocês. No caso dessa soma, o nosso número sempre vai ser divisível pelo MDC entre os coeficientes, beleza, galera? Notem que o MDC entre 4 e 6 é o 2. E falando em MDC, a gente vai trabalhar essa parte de MDC, MMC e também divisibilidade. Próxima questão, seja N o maior número formado por 3 algarismos distintos, então tem que ser diferentes, que dividido por 5 deixa resto 2. Qual é a soma dos algarismos de N? Bom, vamos representar o nosso N por ABC, onde A, B e C são algarismos. Se ele deixa resto 2 na divisão por 5, significa que ou ele termina em 2, ou ele termina em 7. Então, C igual a 2 ou C igual a 7. Só que a gente quer o maior número possível, tá? Então, a gente vai tomar C igual a 7. Então,
Para chegar nessa conclusão, que o C tem que ser igual a 2 ou igual a 7, é só aplicar o critério de divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Então, se um número deixa resto 2 na divisão por 5, ele tem que ser 2 unidades maior que 0, aí ele terminaria em 2, ou ele tem que ser 2 unidades maior do que 5, e aí ele terminaria em 7. Vamos escolher C igual a 7 porque a gente quer formar o maior número possível. E em relação ao A e o B? Bom, eu quero o maior número possível, então a minha centena tem que possuir o maior algarismo possível, que é o 9. E a minha dezena também vai ter que possuir o maior algarismo possível, que é o 8, já que o nosso número tem que ter algarismos distintos. Eu não posso repetir algarismo. Então, a gente chega à conclusão de que o n é igual a 987 e a soma dos algarismos é 9 mais 8, 17, 17 mais 7, 24. Beleza, galera? Agora vamos trabalhar com uma questãozinha de MDC. Deseja-se revestir uma área retangular de 198 centímetros de comprimento e 165 centímetros de largura, com um número exato de lajotas quadradas, de tal forma que a medida do lado dessas lajotas, expressa por um número inteiro em centímetros, seja a maior possível. Quantas lajotas deverão ser usadas? Galera, nós temos um retângulo e a gente vai dividir esse retângulo em vários quadradinhos. Quadrados, a gente sabe que todos os lados são iguais. E, além disso, a gente quer que a medida do lado desses quadrados, dessas lajotas, seja a maior possível. Então, eu preciso que, já que esse número também tem que ser inteiro, que o 198 seja divisível pelo tamanho dessa lajota e o 165 também seja divisível. Então, a gente tem que pegar um divisor comum de 198 e de 165. Como a gente quer que essa medida seja a maior possível, então nós queremos o maior divisor comum entre 198 e 165. Daí surge a ideia de usar o MDC entre esses valores. Nós podemos fazer isso pela fatoração simultânea, pelo algoritmo de Euclides, mas a gente também pode fazer pela fatoração separada, né? Que é o que a gente vai fazer aqui. 198 é 2 vezes 99, e o 99 é 9 vezes 11. Já está fatorado? Ainda não, porque o nosso 9 não é primo. Tá? A gente diz que o número está completamente fatorado quando ele é escrito como produto de primos. Mas aí o 9 a gente sabe que é 3 ao quadrado, e agora sim, 2 é primo, 3 é primo, 11 é primo. Está fatorado 198. O 165 é divisível por 3, porque a soma dos algarismos é 12, que é um múltiplo de 3. Dividindo 165 por 3, fica 55. E o 55, por sua vez, é 5 vezes 11. 3 é primo, 5 é primo, 11 é primo, então fatoramos o 165. A ideia de usar essa fatoração para calcular o MDC é aplicar a ideia de que o MDC entre dois números é formado pelos fatores comuns elevados aos menores expoentes. Quais são os fatores comuns aqui? O 3 e o 11, que aparecem em ambos os números. O 3 tem expoente 1 e também tem expoente 2, mas a gente vai pegar o menor dos expoentes. Então, o MDC é formado por 3 elevado à primeira vezes 11, que é igual a 33. Professor, já posso marcar letra C? Não, porque a pergunta não é qual é a medida dessa lajota. A pergunta é quantas lajotas deverão ser usadas. Olha a pegadinha aí de novo. Se a pergunta fosse qual é a medida dessa lajota, aí sim seria 33. Mas a gente quer saber quantas lajotas deverão ser usadas. E agora, como a gente faz para descobrir esse valor, né? Essa quantidade, quantas lajotas serão usadas? Basta a gente pegar cada uma das medidas e dividir pelo MDC. Se eu tenho um comprimento de 198 centímetros e eu quero dividir
em várias partes de 33 centímetros, então quantas partes serão utilizadas? 198 por 33, que é igual a 6. Mesmo raciocínio para a largura. Eu tenho uma largura de 165. Eu vou dividir em partes de 33. Quantas partes eu vou obter? 5 partes. Então, o nosso retângulo é um retângulo de 6 por 5. Então, aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantas lajotas serão usadas? 6 vezes 5, 30 lajotas. Resposta letra B. Ok, pessoal? Então, 30 lajotas. Próxima questão. Ao separar o total de suas figurinhas em grupos de 12, 15 e 24, uma criança observou que sobravam sempre 7 figurinhas. Se o total de suas figurinhas está compreendido entre 240 e 360, pode-se afirmar que a soma dos algarismos significativos desse total é o quê? Então, pessoal, aqui a gente vai representar esse número n de figurinhas da seguinte forma. Se ele dividiu em grupos de 12 e sobraram 7, então nosso n é igual a 12a mais 7, onde esse a é um número inteiro. Se ele dividiu em grupos de 15 e também sobraram 7, então nosso n é igual a 15b mais 7. Pela mesma razão, n é igual a 24c mais 7. A gente quer descobrir quem é o n. Reparem que, se a gente trabalhar um pouquinho com essas equações, a gente vai conseguir escrever dessa forma. N menos 7 é igual a 12a, passamos o 7 para a esquerda, né, diminuindo. N menos 7 é igual a 15b e N menos 7 é igual a 24c. Isso significa que o número N menos 7 é um múltiplo de 12, mas também é múltiplo de 15, mas também é múltiplo de 24. Então, ele é um múltiplo comum entre 12, 15 e 24. Se ele é um múltiplo comum, basta a gente calcular o MMC entre 12, 15 e 24, e o N-7 será um múltiplo desse MMC. Então, calculando aqui o MMC, novamente utilizando a ideia da fatoração, o 12 é 3 vezes 2 ao quadrado, o 15 é 3 vezes 5 e o 24 é 3 vezes 2 ao cubo. A ideia do MMC é pegar os fatores comuns e não comuns, ok? E aí elevar aos maiores expoentes, sempre ao contrário do MDC. Então, o nosso MMC será formado por base 2 elevado ao maior expoente, que é 3, vezes 3, vezes 5. Então, esse produto nos dá 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Posso afirmar que o n-7 é igual a 120? Não. Por quê? Esse número está compreendido entre 240 e 360. Então, a gente vai ter que multiplicar o MMC por um certo número. Por exemplo, se a gente multiplica por 2, aí vai ficar certinho dentro do intervalo que a gente quer. Se o n-7 é igual a 240, então o nosso n é igual a 247, ok? Então, qual é a soma dos algarismos significativos? Galera, algarismos significativos são os algarismos que são diferentes de zero, ok? Mas como ele pediu a soma, não importa se a gente soma o zero ou não. Aqui no caso nem tem zero para somar, mas se tivesse também não faria diferença. Então, 2 mais 4, 6. 6 mais 7, 13. Ok, pessoal? Então, treinem esses exercícios, tá certo? Trabalhem com as ideias mais básicas aí, para que você tenha uma boa compreensão dos problemas, tá certo? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Grande abraço e até a próxima aula.